Olá, então dando continuidade aqui ao nosso curso, voltamos agora a falar sobre classes e objetos, né? E nessa videoaula nós vamos falar sobre métodos construtores dentro da construção de uma classe. Nós vamos aproveitar o conteúdo da classe aluno e aí nós vamos criar agora uma classe chamada aluno2.java. Que aqui nós vamos aproveitar já o conteúdo, né, que foi construído na videoaula passada. Nós construímos a classe aluno. Então aqui nós vamos dar continuidade com a classe aluno2, fazer só algumas alterações aqui, né? Deixa eu ver aqui, definir entidades, compõe o aluno. O restante que vai continuar, só vai entrar aqui, ó. Aluno métodos acessórios que definem e retornam o valor do objeto. E eu vou colocar aqui até mais um detalhe aqui, ó. Implementar os métodos construtores na classe. Então agora nós vamos estar fazendo a implementação de métodos construtores. O que é um método construtor? Por padrão, toda classe que a gente cria em Java e não define um método construtor, ele tem um método default como padrão. Porém, é importante a gente fazer a declaração mesmo já tendo esse comportamento do método construtor padrão, que é definir para as entidades da classe os valores default do Java. Só que aqui a gente já faz assim, eu vou até deixar aqui comentado, fazer um comentário aqui, já deixar ele aqui, para a gente fazer os métodos construtores. Então vai estar aqui métodos construtores. Eu vou declarar até o default padrão, né? Então métodos construtores. Aqui eu vou colocar outro comentário para cada tipo de método. Então método padrão, que é o default, né? Esse método padrão aqui, ó, ele vai estar sem parâmetros. Não tem parâmetro no construtor do método, mas ele entra com os valores default do Java para cada tipo de dado da entidade. Então o default seria assim, para a gente declarar um método construtor, a gente coloca a visibilidade public, aí você pega o nome da classe, aluno2 aqui no caso, e entre parênteses não entra nenhum parâmetro, então, e aqui também não entra nenhum valor. Ficaria simplesmente desse jeito aí. Isso aí é o método padrão. Agora, um construtor, vou colocar assim agora, com uma entidade. Vamos supor que eu quero pegar só o nome dentro dessa classe aluno2, eu quero usar só a entidade nome. Então eu vou colocar só uma entidade como parâmetro, né? Então vai ficar assim, ó. Uma entidade como parâmetro. Eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz o outro ali. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Vou dar uma agilizada aqui. Y4Y. Aí eu vou colar aqui, ó. Então é igual, né? O outro, só que ele entra o parâmetro. Qual que é a primeira entidade que a gente tem? Nome. Então eu quero usar ela. Vou colocar lá, ó, com uma entidade como parâmetro. Então eu coloco a entidade nome, coloco o tipo e o nome dela, e aqui dentro eu vou fazer a referência this.nome igual a nome. Mais ou menos o mesmo formato que foi feito aqui no set, ó. Só que fazendo um construtor, nós vamos mostrar depois na construção do objeto, quando instanciar o objeto a gente já põe o valor se quiser usar e não precisa de usar o método set. A não ser que eu queira fazer uma alteração. Depois que eu fiz a construção com o valor inicial, se eu quiser alterar mais para frente um método, alguma coisa, aí eu usaria o set. Que ele é um método, né, de acessor para setar nomes. Só que na hora da construção padrão, vamos supor que eu quero usar já na construção do objeto o parâmetro nome, então esse método construtor vai servir para isso. Se ele não for declarado e eu tentar utilizar lá, dá erro. Vou continuar do mesmo jeito que eu tinha feito, só que agora eu vou copiar aqui, eu vou copiar 3, 4, 5, então eu vou usar y5, y, e aqui eu colo aqui para a gente já dar um salto aqui na nossa, alavancar aqui o desenvolvimento. Então aqui, ali é com uma entidade, aqui agora vai ser com duas entidades. Comparando, quais são elas? Eu vou usar string nome e vou usar string escolaridade.
Então, se eu quiser usar o nome escolaridade na hora de construir o objeto, né, de instanciar ele, eu já vou fazer assim. Aí eu coloco aqui this escolaridade igual a escolaridade. Escolaridade. Então, deixa eu só dar uma incrementada aqui. Passou um pouco. Então tá aí. Aí aqui, vamos supor que agora eu queira fazer uma instância, depois eu vou exemplificar cada uma delas, desde do padrão até essas outras que estão entrando uma entidade como parâmetro, duas, e agora a última vai entrar todas as entidades, que são 3, né? Então tá aí, this nome é igual a nome, this escolaridade igual a escolaridade. Eu vou fechar aqui a edição, posicionar o cursor aqui e vou copiar essas linhas. Eu tinha copiado 5, então agora eu vou copiar 6. Tá aí, 6 linhas copiadas, coladas. Voltando no modo de edição, e aqui eu vou colocar aqui, ó, com 3 entidades com parâmetro. Então eu vou finalizar, vou pegar todas as entidades dessa classe aqui, ó, eu vou estar colocando a última entidade lá é a int idade, né? Então eu coloco int idade. Aí eu só complemento aqui embaixo, né? A parte de implementação de construtores é muito simples. Aqui nós já vamos finalizar ela, ó, this idade igual a idade. Finalizou. Pronto, a parte de implementação de método construtor que a gente tinha que fazer na classe aluno seria essa. Eu coloquei o nome de classe aluno 2, inclusive vai ter até mais um para nós finalizar esse assunto de classe objetos, é para a gente não apagar o conteúdo anterior, né? Eu estou salvando todos os arquivos aqui e na conclusão do curso eu vou deixar eles vou disponibilizar para download, né? Até para questão de arquivar mesmo, de estudo. Deixa eu voltar só aqui para me conferir aqui o negócio. Se eu salvei direitinho. Então tá salvo aí, string aluno 2, tranquilo, beleza. Então agora nós vamos fazer, eu vou até também aproveitar o conteúdo lá, vou copiar o objeto cat objeto aluno.java e vou redirecionar para objeto aluno2.java. Nós vamos alavancar nosso desenvolvimento aqui. Então eu vou fazer a edição do objeto aluno2, tá aí, abrir aqui no Vim, né? Vamos alterar o nome para ficar bem documentadinho. E aqui no objeto aluno, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer, entidades agora, só que agora eu vou colocar aqui, ó, entidades, vírgula, agora utilizando método construtor, opa, um Szinho aqui, construtor. Então tá. Aí a gente altera aqui também, né, para não dar erro na hora de compilar. E aqui dentro nós vamos fazer também uma alteração nessa parte aqui. O aluno vai ser aluno 2, new aluno 2, senão dá erro também. A classe mudou o nome, tem que mudar tudo, né? E essa parte aqui, ó, por enquanto eu vou comentar ela, né? Não tem necessidade nem de usar ela, não. Então eu vou colocar um comentário aqui, porque agora nós vamos trabalhar diferente, não vai ser setado mais valor ali antes de imprimir, não. Deixa eu já alterar aqui no final, antes que eu esqueça e compile e dê problema, porque essa parte aqui não vai ter alteração, não. Só o aluno 2 que vai mudar, né? Que era aluno, o objeto era aluno e agora é aluno 2. E eu já fiz um erro ali, ó. Deixa eu até arrumar ali, ainda bem que eu já visualizei, tá aí. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Eu já vou fazer assim, instanciando, né? Vou colocar instanciando. Tirar isso aqui, instanciando o objeto aluno 2 sem parâmetros. Então aqui é para usar o método construtor lá, o default, sem parâmetros, né? Tranquilo. Então quando eu for utilizar ele é isso aqui mesmo. Agora para os outros, eu já vou fazer assim, ó. Posicionar aqui, vou copiar, vou colar e vou colar novamente. Vou dar um espaçozinho aqui agora. Opa, isso aqui não, esse. Tranquilo. Então, e tem mais uma instância que eu estou esquecendo aqui. Deixa eu colocar ela aqui e colar ela também. Nós fizemos para 4 métodos construtores, né? Então, instanciando o objeto aluno sem parâmetros, instanciando o objeto aluno com um parâmetro, né? Aqui vai ser o objeto aluno 2 com 2 parâmetros e aqui finalizando com 3 parâmetros.
com 3 parâmetros. E aí nós vamos fazer as alterações. Por exemplo, com um parâmetro, como que eu vou instanciar? Deixa eu só abrir aqui no terminal, outro terminalzinho aqui. Nós vamos abrir a classe aqui. Então, vim aluno 2.java, né? Aqui nós declaramos que no padrão é sem parâmetro, então ficou do jeito que está lá mesmo. Agora, quando tem um parâmetro, qual que é a entidade que eu estou utilizando como parâmetro? O nome, né? Então, string nome, eu tenho que voltar aqui e fazer o seguinte. Então, já vou colocar o meu nome mesmo, Cleiton da Silva Rodrigues. Tá aí. Então, agora eu vou terminar, vou concluir os outros também e nós vamos colocar um por um. Então, para o construtor com um parâmetro, é só fazer de jeito aqui, ó. Você coloca lá, declara lá aluno2, que é a classe, e coloca o objeto que é aluno2, né, letra minúscula no A, igual a new aluno2. Aí já põe o parâmetro. Então, quando eu instanciar com o método construtor utilizando só um parâmetro, é dessa forma aqui. Eu coloco só um nome entre aspas, porque é do tipo string. Agora, quando for 2 parâmetros, aí o que eu vou fazer? Eu já vou pegar o meu nome lá de novo. Eu tinha até que ter já digitado aqui, viajei, mas tá bom. Vamos prosseguir esse mesmo. Então tá lá, eu coloco o nome e o outro é o que? Qual que é o outro parâmetro lá? Tá aqui, ó. É escolaridade. Então aqui eu já ponho a escolaridade. Qual que é mesmo? Superior incompleto. Então aqui já é com 2 parâmetros. Eu vou fazer o seguinte, agilizar esse negócio aqui. Eu vou copiar esse, vou vir aqui, ó, vou abrir a edição, vou deletar, vou fechar e vou colar aqui, para mim já agilizar. Beleza. Agora, quando for com 3 parâmetros, a gente faz igual ao anterior e complementa com o último parâmetro, que é o int. Não pode esquecer o parâmetro e nem o tipo, viu? Senão dá erro. Então tá aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não posso rodar essa classe com todos esses parâmetros declarados, com todos esses construtores declarados aqui na instância da classe. Eu tenho que fazer um por um. Por exemplo, se eu colocar ali, ó, eu vou comentar um por um desses aqui, ó. Se eu comentar com um parâmetro, com 2 e com 3 e deixar só o sem parâmetro, vai ficar dessa forma. Não vai dar erro não, porque agora está declarado, não tem um método construtor. Então eu vou compilar a classe, Java aqui, objeto aluno 2.java, fazer a compilação dele aqui e vou rodar. Não tem parâmetro nenhum. Opa, errei aqui um negócio aqui, esqueci de apagar o... Deixa eu só voltar aqui, tem que tirar esse 6 ainda aqui, senão vai compilar sem .java. Então vamos rodar. Ah lá, beleza. O que ocorreu? O que eu falei? Quando a gente põe o método construtor padrão e não... E no caso aqui que nós fizemos a impressão fazendo o get nome, o get escolaridade e o get idade. Como não foi definido nenhum valor para eles, não foi setado nenhum valor, entra o valor padrão do Java, que para o tipo string é null e para o tipo int é 0. Não foi inicializado nenhum valor, mas só que o próprio Java colocou. Então o erro não deu. Só que também, olha o que imprimiu aqui. Ó. Imprimiu o valor sem significado, né? Então o que a gente vai fazer agora? Isso aí é para mostrar quando está distanciado com... o método construtor padrão, que é o default, né? Então ele atribuiu o valor default do Java, mas também não gerou erro, né? Agora eu vou voltar aqui no objeto aluno, vou comentar aqui o sem parâmetro e vamos colocar agora com um parâmetro. Fazer a compilação novamente. Opa, tá errado, tá faltando ponto Java. Vamos compilar ele novamente e vamos rodar. Agora já vai entrar o que? O primeiro valor vai entrar porque eu defini, só que os outros dois, como eu coloquei eles para imprimir, vai aparecer aquele valor default. Então tá lá, ó. Com um parâmetro, o parâmetro entrou no nome, os outros dois não foram definidos e eu solicitei que fosse impresso, né? Não modifiquei nada lá, então tá aí. Um já mostrou, tá aí bonitinho. Agora vamos voltar novamente, fazer isso aqui para todos. Deixa eu voltar aqui e fazer edição. Está aqui no objeto aluno 2. Então aqui nós vamos agora comentar, né? Fazer o comentário aqui
com um parâmetro, eu vou colocar com dois parâmetros, vou liberar o de 2 parâmetros. E aí vai, obviamente, ser preenchido aquele outro que estava como null, né? A outra string. Vou rodar ela aqui, colocar aqui Java objeto aluno 2, aí tá aí, ó. Nome Cleiton da Silva Rodrigues, escolaridade superior incompleto, né? Eu utilizei o método construtor com 2 parâmetros e preencheu já os dois. Agora, para finalizar, eu vou abrir aqui, vou comentar essa declaração, que é essa instância que está com 2 parâmetros, e vou deixar a última, que eu quero agora imprimir os 3, né? Que foi pedido aqui, ó. Se eu fosse usar, por exemplo, a instância de um parâmetro, o correto seria não utilizar esse get escolaridade nem o get idade, porque eu fiz uma eu instanciei a classe, criei o objeto com um parâmetro só, então não teria necessidade de estar colocando. Eu só deixei assim para vocês verem o que ocorreria. Erro mesmo não ocorreu, né? Mas também não ficou bonito não, aquele null e aquele zero lá. Então agora a gente vai compilar novamente para mostrar como seria o ideal. No caso aqui, da forma como eu construí a classe objeto aluno 2 e deixei lá embaixo solicitando a impressão com o get nome, get escolaridade, get idade, o ideal é usar o parâmetro utilizar a construção, né, a implementação da classe com os 3 parâmetros, utilizando o método construtor com 3 parâmetros e a instância da classe também entrando os 3 valores, né? Então vou fazer aqui agora a compilação novamente e mostrar o valor final, que é o valor ideal, que seria o caso de uso ideal para esse caso aqui. Então tá aí, ó. Nome Cleiton da Silva Rodrigues, escolaridade superior incompleta, idade 38. Foi, né, apresentado aí no... Só fechar aqui. Foi apresentado aqui no Java Objeto. Deixa eu só voltar aqui na edição dele, no objeto aluno. Então o ideal seria estar utilizando daquela forma que está lá embaixo, lá sendo solicitada a impressão dos 3. O ideal é a gente usar o método construtor com 3 parâmetros, né? Com as 3 entidades sendo impressas e os valores inicializados. Eu não posso, por exemplo, colocar ali, ó, eu não poderia, se eu não tivesse método construtor padrão, deixá-la sem valor nenhum e solicitar a impressão. Poderia aparecer um erro ou não aparecer nada. Como eu instanciei o padrão, apareceu pelo menos o valor default do Java, né? Então, gente, a aula de hoje é isso daqui. A gente mostrou como faz os métodos construtores. Na próxima aula agora, a gente vai finalizar essa parte de classes e objetos, construindo um método próprio que vai estar capturando notas de um aluno e fazendo a impressão da média final. Então até a próxima aula e continue ligado aí no curso.